O mundo profundo do oceano sempre escondeu mistérios que nos deixam arrepiados. Por milhares de anos, cientistas vêm explorando, e cada nova descoberta nos faz exclamar: não acredito que isso realmente existe. Do lula vampira ao parasita comedor de língua, esta lista das 20 criaturas marinhas mais bizarras e assustadoras do planeta vai te deixar com medo, mas também curioso para saber mais sobre o mundo sob as ondas azuis. Essas criaturas não têm apenas aparências estranhas, mas também comportamentos de caça e sobrevivência que surpreendem a ciência. Sob a pressão esmagadora da água e a escuridão eterna, elas prosperam, evoluem e dominam um lugar onde a luz não pode alcançar. Se você gosta de descobertas arrepiantes, mas fascinantes como estas, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e comentar abaixo para continuarmos juntos nesta jornada em busca dos segredos mais profundos do oceano. Na 20ª posição, vamos conhecer uma espécie de verme antigo que viveu na areia há milhões de anos, chamado Otoia. Este é um verme predador que existiu no fundo do mar, vivendo escondido em pequenas tocas durante a maior parte de sua vida. Eles tinham um comprimento médio de cerca de 8 centímetros, mas alguns indivíduos podiam atingir até 15 centímetros. Como a maioria dos vermes, o Otoia tinha um corpo longo, redondo e sem vértebras, geralmente habitando tocas pequenas em forma de U, para emboscar suas presas. De acordo com os cientistas, o Otoia surgiu no período Cambriano, há cerca de 520 milhões de anos. O que os tornava diferentes era seu instinto de caça extremamente agressivo, especializado em atacar criaturas de corpo mole, como os antigos caracóis. Sua boca estava localizada na parte de trás da cabeça. Era redonda e cercada por 40 a 50 espinhos minúsculos, que ajudavam a prender a presa para que ela não pudesse escapar. Na parte da cauda, o Otoia também tinha pequenos ganchos que ajudavam a estabilizar o corpo durante o ataque. O mais assustador é que essa espécie também era canibal, e às vezes caçava até Fildia, um verme menor da mesma época, que se acredita ser seu prato favorito. O tubarão-duende é uma das criaturas mais estranhas e raras do fundo do oceano, considerado um fóssil vivo do mundo das profundezas marinhas. É o único membro sobrevivente de uma antiga família de tubarões, que surgiu há cerca de 125 milhões de anos. O que torna esta espécie especial é o seu focinho longo e achatado, juntamente com uma mandíbula de dentes afiados como unhas, que pode se projetar extremamente rápido para abocanhar a presa em um piscar de olhos. Quando adultos, os tubarões-duende geralmente medem de 3 a 4 metros, mas um indivíduo gigante de até 6 metros foi descoberto em 2000. Eles vivem a profundidades superiores a 100 metros, onde a luz quase não consegue penetrar ao longo das encostas continentais, cânions e montes submarinos. A estrutura de seu corpo, com corpo mole, barbatanas pequenas e pele fina, indica que é uma espécie de natação lenta que principalmente embosca em vez de perseguir a presa. Em particular, o tubarão-duende possui um órgão sensorial extremamente sensível chamado ampolas de Lorenzini, localizado no focinho, que ajuda a detectar sinais elétricos fracos emitidos por outras criaturas. Graças a isso, eles podem caçar facilmente na escuridão absoluta do oceano profundo. O peixe-bolha, ou blobfish, na verdade tem uma aparência tão bobinha que usar a palavra assustador para descrevê-lo seria um exagero. O blobfish é famoso por ser uma das espécies de peixe com a aparência mais estranha do planeta. Muitos até brincam que ele parece alguém que desenhou o rosto do lula molusco em um rim. Este peixe vive a mais de 600 metros de profundidade, perto da Austrália e da Tasmânia, onde a pressão da água é 60 vezes maior que na superfície. Em condições tão extremas,
A maioria das outras criaturas seria esmagada, mas o blobfish se adapta perfeitamente graças ao seu corpo macio e gelatinoso. Sem músculos firmes ou bexiga natatória como muitos outros peixes, o blobfish apenas paira suavemente perto do fundo do oceano, quase sem gastar energia. Imaginem soltar um balão de água num lago. Ele vai flutuar, sem afundar totalmente nem subir. É assim que o blobfish existe. Embora sua aparência em terra pareça derretida e um tanto lamentável, na verdade, em seu ambiente natural profundo, o blobfish tem uma forma completamente normal. É essa diferença de pressão que fez do blobfish um ícone da feiura fofa no mundo das criaturas marinhas. Só de olhar já é o suficiente para arrepiar qualquer um. Por menor que seja, o peixe-dente de sabre é realmente assustador. Este é um dos predadores mais ferozes do oceano profundo, geralmente nadando perto da superfície à noite para caçar crustáceos e peixes pequenos, enquanto de dia se esconde nas profundezas escuras do oceano. Ao contrário de muitas outras criaturas do fundo do mar que esperam pela presa, o peixe-dente de sabre caça ativamente, movendo-se com agilidade e extrema determinação. Eles possuem mandíbulas grandes com dentes longos e afiados, capazes de perfurar e prender a presa em um piscar de olhos. Na verdade, são esses dentes que os fazem parecer saídos de um pesadelo aquático. O peixe-dente de sabre tem uma coloração marrom escura ou preta e, notavelmente, não possui órgãos luminosos como a maioria dos outros peixes de profundidade. Em vez disso, eles dependem de um olfato extremamente apurado e de uma visão aguçada para detectar o menor movimento na escuridão densa. Apesar da aparência assustadora, esta espécie é completamente inofensiva para os humanos. Quando adulto, o peixe-dente de sabre mede apenas cerca de 18 centímetros, muito menor do que a imagem aterrorizante que eles transmitem. Uma criatura pequena, mas que exala a aura de um predador formidável nas profundezas do oceano. Alguém já pensou que o peixe-víbora e o peixe-dente de sabre parecem parentes? Embora possua uma aparência extremamente assustadora, o peixe-víbora é na verdade uma espécie pequena, medindo apenas cerca de 28 a 30 centímetros. Eles possuem um órgão luminoso principal localizado na ponta da barbatana dorsal estendida, juntamente com vários pontos fotoluminescentes ao longo do corpo para ajudar a se esconder de predadores que estão abaixo. Essa luz não só os ajuda a se camuflar, mas também é usada para atrair presas e se comunicar com parceiros ou rivais. Com dentes longos e afiados como navalhas, o peixe-víbora pode facilmente capturar presas na escuridão, de forma bastante semelhante ao peixe-dente de sabre. Eles podem até mesmo flutuar imóveis na água, balançando suavemente a parte luminosa como uma vara de pescar, esperando a presa se aproximar. Um fato que pode arrepiar muitas pessoas é que os ossos da cabeça do peixe-víbora podem se mover, permitindo que eles engulam presas maiores que seus próprios corpos. Adicione a isso um estômago anormalmente grande, e esta espécie pode comer tanto que não precisa caçar por muitos dias. Graças à sua taxa metabólica extremamente baixa, esta é uma maneira perfeita de sobreviver no mundo escasso de alimentos do oceano profundo. Os humanos raramente encontram peixes-víbora, mas às vezes eles acidentalmente ficam presos em redes de pesca de arrasto, proporcionando uma rara oportunidade para os cientistas estudarem esta criatura misteriosa. O peixe-olho de estrela do norte é realmente uma das espécies de peixe mais bizarras do oceano, com uma cabeça grande, corpo achatado e muitas manchas brancas proeminentes. Seu corpo tem uma coloração marrom escura e preta com manchas brancas, com as manchas brancas aumentando em direção à cauda, criando uma aparência misteriosa e assustadora. Embora possam atingir um comprimento de até 55 centímetros, a maioria dos peixes-olho de estrela do norte mede apenas cerca de 20 a 45 centímetros.
O interessante é que esta espécie caça enterrando-se na areia, deixando apenas os olhos e a boca expostos para cima. Quando detectam uma presa se aproximando, eles cravam rapidamente as nadadeiras peitorais na areia como pás e abrem a boca, criando uma força de sucção extremamente forte, engolindo a presa em um piscar de olhos. Em particular, na parte superior da cabeça do peixe-olho de estrela do norte, há um órgão elétrico que lhes permite liberar uma corrente elétrica fraca para paralisar a presa ou assustar os inimigos. Este mecanismo também os ajuda a se defender eficazmente contra outros predadores. No estágio larval, os peixes olho de estrela do norte geralmente flutuam perto da superfície da água. Quando atingem cerca de 12 a 15 milímetros de tamanho, eles começam a se mover para o fundo do mar, onde desenvolvem o órgão elétrico e assumem a forma adulta. A combinação de sua aparência peculiar e a capacidade de gerar eletricidade torna o peixe-olho de estrela do norte uma das espécies de predadores mais únicas e chocantes do fundo do oceano. Pequeno, mas com uma personalidade marcante, o peixe Sarcastic Fringehead é uma criatura que habita a costa da Califórnia e Baja, famoso por suas disputas inusitadas, porém impressionantes, entre os machos. É um exemplo vivo da seleção sexual na natureza, onde as fêmeas escolhem apenas os parceiros mais fortes e vistosos, levando os machos a uma competição feroz por território e oportunidades de reprodução. Durante o combate, dois machos abrem a boca em uma confrontação, revelando suas grandes mandíbulas inferiores e as cores vibrantes dentro da boca. O tamanho da boca pode se expandir até 4 vezes o normal, criando uma cena que é ao mesmo tempo assustadora e espetacular. Eles frequentemente encostam as bocas em uma postura que parece um beijo, mas na verdade é um confronto tenso para determinar quem é o mais forte. Geralmente, o macho menor recua rapidamente, evitando conflitos desnecessários, e cede o território ao oponente maior. Graças a esse comportamento, eles minimizam os ferimentos e mantêm a ordem em seu habitat. Apesar da aparência agressiva, o Sarcastic Fringehead é um exemplo interessante de como a natureza equilibra a força e a sobrevivência. O tubarão de Barbados é considerado uma das espécies de tubarão mais antigas ainda existentes, com uma forma que lembra uma cobra gigante deslizando na escuridão do oceano profundo. Seu corpo pode atingir 2 metros de comprimento, esguio, com pequenas barbatanas localizadas bem atrás, criando um nado gracioso, mas sorrateiro. 6 fendas branquiais são cercadas por franjas macias, como babados de tecido, que deram origem ao seu nome único, tubarão de Barbados. Apesar de sua aparência clássica e movimento lento, o tubarão de Barbados é um predador temível, capaz de engolir sua presa em um piscar de olhos. Ao nadar, ele se contorce suavemente como uma enguia, o que o ajuda a atacar de surpresa e com eficácia. Sua dieta inclui lulas, pequenos peixes e até outros tubarões, mostrando seu forte instinto predatório, mesmo vivendo em camadas oceânicas com pouca luz. Por ser raramente encontrado por humanos, o conhecimento sobre essa espécie de tubarão ainda é muito limitado. A maioria das informações vem de indivíduos capturados acidentalmente em redes de pesca ou estudados em cativeiro. O tubarão de Barbados dá à luz filhotes vivos, com os embriões se desenvolvendo graças ao saco vitelínico, em vez de uma placenta. Eles só nascem quando os filhotes estão maduros o suficiente para serem independentes no oceano, demonstrando a perfeita adaptação de uma criatura antiga, um verdadeiro fóssil vivo do mundo das profundezas. Embora tenha o nome assustador de lula-vampira, esta criatura não suga sangue. Na verdade, ela não é exatamente uma lula nem um polvo, mas uma espécie única, pertencente ao grupo evolutivo mais antigo dos cefalópodes. A lula-vampira possui 8 braços e 2 longos filamentos,
unidos por uma membrana fina que lembra uma capa, fazendo aparecer um fantasma gótico no fundo do oceano. Seu corpo tem uma cor vermelho escura ou preta misteriosa, perfeitamente adaptada à zona mesopelágica escura, onde quase não há luz solar. Quando ameaçada, a lula vampira inverte sua membrana, revelando espinhos grandes escondidos em seus braços, criando uma aparência assustadora, embora seja, na verdade, inofensiva. Diferente de seus parentes que vivem em águas rasas e podem liberar tinta preta, esta espécie usa uma tática mais original. Ela expele um muco transparente contendo milhares de partículas bioluminescentes. Esses pontos de luz cintilantes desorientam os predadores, permitindo que a lula vampira escape silenciosamente para a escuridão. Uma criatura misteriosa, ao mesmo tempo adorável e enigmática. A lula vampira é verdadeiramente a joia negra do mundo das profundezas do mar. O peixe-caixão é uma espécie da família dos peixes-sapo, que compreende cerca de 17 espécies diferentes, geralmente encontradas nas águas temperadas do sudoeste da Austrália, onde a salinidade é alta e a pressão é intensa. Pela primeira vez, essa espécie única foi descoberta na Sicília, Itália, pelo capitão do navio Libra, enquanto estava ancorado no porto de Mazara. Uma descoberta acidental que revelou muitos mistérios sobre as criaturas do mar profundo. O corpo do peixe-caixão é redondo, coberto por pequenas espinhas e pode inflar quando em perigo, semelhante ao baiacu. Eles têm uma boca preta, um focinho pontudo e, notavelmente, uma pequena barbatana na cabeça que pode ser dobrada em um sulco na testa, criando uma aparência peculiar. Quando se sente ameaçado, o peixe-caixão aspira a água para as brânquias, fazendo seu corpo inchar em cerca de 30%, o que ajuda a evitar que predadores o engulam. Durante esse tempo, eles param de respirar por 26 a 245 segundos, tanto para economizar energia quanto para evitar serem detectados. O peixe-caixão adulto é um predador de emboscada típico, usando uma pequena isca falsa na frente do focinho para atrair crustáceos e pequenos peixes, e então os engole em um piscar de olhos. Embora as informações sobre os filhotes ainda sejam limitadas, os cientistas acreditam que eles se alimentam de plâncton em seus estágios iniciais de vida. Uma criatura pequena, mas com táticas de sobrevivência extremamente inteligentes, o peixe-caixão merece ser o grande ilusionista do mundo das profundezas do mar. Se você tem medo de insetos, prepare-se, porque essa criatura certamente vai te dar arrepios. O isópode gigante é um parente distante do pequeno cupim de madeira que vemos em terra, mas seu tamanho é completamente diferente. Esta é a maior espécie da família dos isópodes, com 14 pernas fortes e um comprimento que pode exceder 30 centímetros, parecendo um monstro crustáceo da era pré-histórica. Eles vivem no fundo do oceano, frio e escuro, onde a luz não consegue penetrar e as fontes de alimento são extremamente escassas. Para sobreviver, os isópodes gigantes devem esperar pacientemente por carcaças de animais que caem das camadas de água superiores, como baleias ou outras grandes criaturas marinhas. Quando esses detritos flutuam e caem, eles criam um fenômeno conhecido como neve marinha, uma fonte rara e preciosa de nutrientes nas profundezas. Devido ao ambiente escasso, os isópodes gigantes têm uma capacidade incrível de jejuar até por 5 anos, conforme registrado por pesquisadores japoneses sobre um indivíduo em cativeiro. Outro fator que os torna grandes é que, a milhares de metros de profundidade, os predadores são quase inexistentes, permitindo que cresçam até o tamanho máximo, um fenômeno comum em muitas outras criaturas gigantes do mar profundo. Uma criatura estranha, resistente e resiliente, o isópode gigante, é verdadeiramente o guerreiro silencioso do oceano profundo. Se o peixe-morcego de lábios vermelhos e a lula vampira formassem uma banda,
Eles seriam, sem dúvida, a banda de rock gótico mais singular do oceano. Ninguém sabe ao certo por que essa espécie de peixe possui lábios tão vibrantes e vermelhos, mas os cientistas acreditam que pode ser uma forma de atrair parceiros ou de reconhecer outros da mesma espécie durante a época de acasalamento. O peixe-morcego de lábios vermelhos vive ao redor das Ilhas Galápagos, a uma profundidade de cerca de 75 metros abaixo da superfície. Como uma espécie bentônica, eles não nadam bem, mas se movem principalmente rastejando pela areia, usando suas barbatanas modificadas como pernas para caminhar de forma desajeitada, mas fascinante. Quando precisam se mover rapidamente, eles usam sua poderosa cauda e barbatanas pélvicas para impulsionar o corpo para a frente. Outra característica única dessa espécie é uma pequena estrutura carnuda na cabeça chamada Elysium, que contém uma substância química com um odor característico, ajudando a atrair pequenos peixes e invertebrados. Uma tática de caça bastante sofisticada. Embora nenhum predador natural do peixe-morcego de lábios vermelhos tenha sido descoberto até agora, sua aparência bizarra, seu estilo de maquiagem único e sua forma peculiar de andar fizeram dessa espécie um ícone de moda excêntrico do mundo das profundezas do mar, onde até a beleza assume um tom misterioso e arrepiante. Chegando à oitava criatura, entramos no mundo microscópico e maravilhoso do oceano profundo, lar dos anfípodes. Este é um grupo de crustáceos sem carapaça, com corpo achatado lateralmente, que se alimentam de carcaças e variam muito em tamanho, de 1 milímetro a 34 centímetros. Até agora, os cientistas registraram mais de 9.900 espécies de anfípodes em todo o mundo. Eles vivem principalmente no fundo do mar, mas também existem espécies adaptadas à água doce ou em terra, como os tatuzinhos de jardim. Os anfípodes têm uma capacidade de adaptação extraordinária, sobrevivendo em quase todos os ambientes aquáticos, desde riachos límpidos, mares com o dobro da salinidade normal, até a Fossa das Marianas, o local mais profundo e inóspito da Terra. Na cadeia alimentar oceânica, os anfípodes desempenham um papel crucial, frequentemente aparecendo em amostras de plâncton. A maioria são necrófagos, mas também existem espécies que se alimentam de algas, pequenos insetos ou outros crustáceos. Seus dois pares de pernas dianteiras são equipados com grandes garras, que ajudam a pegar e rasgar o alimento facilmente. Em particular, as espécies sésseis frequentemente consomem alimentos com baixo valor nutricional. Então, quando têm a oportunidade, comem muito para compensar a energia perdida. Um comportamento conhecido como alimentação compensatória. Esta é considerada uma estratégia de sobrevivência inteligente, que os ajuda a limitar o risco de ataques de predadores no perigoso ambiente do mar profundo. O piolho comedor de língua. Só o nome já dá um arrepio na espinha de muita gente. Este é um parasita assustador que vive comendo a língua dos peixes. No início, eles são criaturas que nadam livremente, mas quando encontram um hospedeiro, se agarram às guelras do peixe e lentamente rastejam para dentro da cavidade bucal. Ali, o piolho começa a cortar os vasos sanguíneos que nutrem a língua do peixe, fazendo com que a língua fique sem sangue, necrosada e caia. Nesse momento, a criatura toma o lugar da língua perdida, vivendo como parasita dentro da boca do peixe, sugando nutrientes da comida que o peixe ingere e até mesmo o sangue do hospedeiro. Mais estranho ainda, o piolho não apenas substitui a língua perdida, mas também assume a função da língua verdadeira, permitindo que o peixe se mova e engula a presa normalmente. A estrutura corporal do piolho é quase perfeita para essa função especial. Tamanho, forma e posição são todos semelhantes à língua do hospedeiro. Embora o peixe tenha mecanismos de defesa contra parasitas,
uma criatura que se transformou na própria língua do peixe, é quase impossível de remover, e se tornou um dos parasitas mais assustadores do oceano. Ao mesmo tempo horrível e surpreendente para a comunidade científica. A enguia pelicano, esse peixe estranho, impressiona pela boca gigantesca. A característica mais marcante e a origem de seu nome, que significa engolidor. A boca é tão grande que pode cobrir quase todo o corpo, e é tão flexível e expansível que consegue engolir presas muitas vezes maiores que ela. Quando a presa azarada é capturada, ela fica presa na mandíbula inferior em forma de bolsa, que se parece muito com a bolsa do pescoço de um pelicano, por isso essa espécie também é conhecida como enguia pelicano. Seus estômagos também têm uma capacidade de dilatação extraordinária para digerir as raras e enormes refeições nas profundezas do oceano. Além da boca peculiar, a enguia pelicano possui uma aparência completamente diferente das outras enguias. Suas nadadeiras peitorais são tão pequenas que são quase invisíveis, enquanto seus olhos minúsculos não são usados para formar imagens, mas apenas para detectar a luz fraca na escuridão. A cauda é longa e fina como um chicote, com um órgão luminoso na ponta, que emite uma luz rosa ou vermelha piscante graças à bioluminescência. Como seu corpo não é adequado para perseguir presas, acredita-se que essa luz seja usada como isca, atraindo pequenas criaturas para perto. Quando o alvo está ao alcance, a enguia pelicano avança imediatamente, abre a boca e engole tudo. Realmente o mestre engolidor das profundezas do oceano. Tardígrados, também conhecidos como ursos d'água ou porcos do musgo, são micro-organismos com corpos gordinhos, cabeças enrugadas e 8 pernas curtas, cada uma com 4 a 8 garras minúsculas. Apesar de parecerem inofensivos e fofinhos, eles são algumas das criaturas mais resistentes do planeta, capazes de sobreviver em condições incrivelmente extremas, até mesmo no espaço sideral. Seu tamanho varia apenas de 0,05 mm a 1,2 mm, e raramente ultrapassa 1 mm. De acordo com a revista Smithsonian, os ursos d'água podem suportar temperaturas tão baixas quanto menos 196 graus Celsius e tão altas quanto 149 graus Celsius. Além disso, eles resistem à radiação, água fervente e pressões 6 vezes maiores que as do fundo do oceano, e ainda sobrevivem no vácuo do espaço. Algumas espécies sobreviveram por até 10 dias em órbita baixa da Terra, mesmo expostas a raios cósmicos. Por isso, os cientistas brincam que, se fossem militarizados, os ursos d'água se tornariam guerreiros imortais. Mais impressionante ainda, estudos mostram que os ursos d'água podem sobreviver mais tempo que a espécie humana. Nos próximos bilhões de anos, mesmo que a Terra seja atingida por um meteoro ou uma supernova exploda por perto, quando a humanidade tiver desaparecido, essas pequenas criaturas ainda continuarão a existir. O peixe-dragão negro do Pacífico é um predador temível das profundezas do oceano, vivendo a profundidades de 200 a 1000 metros na região leste do Oceano Pacífico. À noite, eles sobem perto da superfície para caçar camarões e peixes pequenos, e durante o dia se escondem nas frias e escuras profundezas do oceano. Todo o seu corpo é preto, de fora para dentro. Até mesmo seus intestinos são cobertos por uma camada especial de tecido preto, para esconder a luz emitida pelas criaturas bioluminescentes que comem. No corpo deste peixe, há várias fileiras de células luminosas, que se acredita serem usadas para atrair parceiros ou como isca. Em particular, na ponta do longo barbilhão sob o queixo, eles possuem um órgão luminoso separado, que funciona como uma vara de pescar, atraindo presas para suas mandíbulas afiadas. O mais interessante é que apenas as fêmeas possuem essas características assustadoras. Em contraste, os machos são pequenos, sem dentes, sem estômago, sem barbilhões e completamente incapazes de se alimentar.
eles nunca se desenvolvem completamente, vivendo apenas dos nutrientes restantes dos ovos, existindo apenas o tempo suficiente para acasalar e depois morrer. Embora possa parecer trágico, ao ver a aparência assustadora deste peixe, talvez esse seja o destino mais adequado para eles. O tubarão-frade é o segundo maior peixe do mundo, perdendo apenas para o tubarão-baleia. Assim como o tubarão-baleia e as baleias gigantes, eles pertencem ao grupo de animais filtradores, que se alimentam de minúsculos plânctons como principal fonte de alimento. Embora possam atingir 12 metros de comprimento e ter uma aparência bastante assustadora, na verdade, são completamente inofensivos para os humanos. Na maior parte do tempo, o tubarão-frade nada lentamente perto da superfície, com a boca bem aberta para filtrar o plâncton que flutua na água. Ocasionalmente, eles também mergulham mais fundo em busca de fontes de alimento mais abundantes. O mais notável é que a fêmea do tubarão-frade dá à luz diretamente dentro de seu corpo, ao contrário do tubarão-baleia, que pode dar à luz centenas de pequenos filhotes. O tubarão-frade dá à luz apenas alguns filhotes, mas seu tamanho é extraordinariamente grande. Pesquisadores acreditam que esta espécie dá à luz os maiores filhotes de todo o mundo dos peixes, superando até mesmo o tubarão branco, pois os filhotes recém-nascidos podem atingir 1,8 metros de comprimento, uma prova da força e da magnificência desta espécie gigante de peixe. O engolidor negro é uma das criaturas misteriosas que habitam as profundezas do oceano, onde a escuridão eterna prevalece. Eles pertencem à mesma família dos atuns e peixes pescadores e são apelidados de peixe-serpente dentada ou engolidor, devido à sua capacidade de engolir presas muitas vezes maiores que seu próprio corpo. Vivendo a profundidades de 700 a 2.745 metros, o engolidor negro raramente é visto por humanos. Onde a pressão é enorme e a luz desaparece completamente, ao contrário da maioria dos outros peixes que possuem escamas ou placas protetoras no corpo, o engolidor negro não possui escamas, com uma pele lisa e macia perfeitamente adaptada para o ambiente profundo. Em compensação, o que realmente destaca esta espécie é a sua boca gigantesca. Sua mandíbula inferior pode se estender além da superior, criando um portal capaz de engolir presas muitas vezes maiores que ele. A quimera é uma das criaturas misteriosas do oceano profundo, geralmente vivendo a profundidades de até 2.600 metros no fundo do mar temperado, onde a luz não consegue alcançar. Apenas algumas espécies são encontradas em águas mais rasas, abaixo de 200 metros. Este peixe possui uma cabeça grande, apenas uma fenda branquial e um corpo longo e macio, que pode atingir 150 centímetros, incluindo uma cauda fina como um chicote que se contorce atrás. Em particular, em algumas espécies, o focinho se desenvolve em um órgão sensorial extremamente sensível, ajudando a detectar pequenos movimentos ou sinais elétricos fracos emitidos pela presa na escuridão. O esqueleto da quimera é totalmente cartilaginoso, tornando seu corpo flexível e ágil, como se estivesse deslizando nas águas geladas. A pele lisa com cores que variam do preto ao cinza amarronzado ajuda-os a se camuflar perfeitamente na escuridão do oceano. Algumas espécies também possuem espinhos venenosos antes da barbatana dorsal, usados para defesa quando atacados. O oceano profundo sempre foi um mundo misterioso e assustador, onde a luz não consegue penetrar, mas que esconde uma infinidade de criaturas bizarras que parecem ter saído de um filme de terror. Desde peixes com dentes afiados como navalhas, a criaturas com a capacidade de brilhar, de mudar de forma, ou até mesmo de sobreviver nas condições mais extremas. Tudo isso prova que a natureza nunca deixa de nos surpreender. Cada criatura das profundezas do mar é uma prova do poder de adaptação extraordinário e da incrível diversidade da vida. O mar ainda guarda inúmeros mistérios, esperando para serem descobertos. Se você gosta de jornadas fascinantes como esta, deixe seu like,
Comente o que você achou e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos incríveis.